Olá pessoal, meu nome é Sérgio Nakata, eu sou professor de desenho e hoje a gente vai mostrar como se desenha uma mesa desse tipo, que é essa mesa aqui. Eu resolvi bater uma foto aqui para ter uma ideia de como é que é o formato dela. O fato de estar com essa perna cruzada aqui, acho que é o dificultador, né? Então, nessa situação assim, a gente vai mostrar como é que faz. O certo é esboçar com lápis 2B, mas vou esboçar com lápis 4B para ela aparecer mais no vídeo. Bom, eu vou começar esboçando aqui. Para fazer esse tipo de figuras aqui, eu identifiquei que ela tem uma forma cúbica. Então, toda vez que tem uma forma cúbica, eu inicio fazendo um losango. Como eu quero começar o tampo da mesa aqui nessa parte de cima aqui, eu vou iniciar fazendo um losango aqui, aqui em cima aqui, para poder assim posicionar melhor em toda a folha aqui assim. Tô medindo aqui para achar assim mais ou menos a proporção também, viu? Não ficar muito desproporcional a largura, né, em relação ao comprimento da mesa aqui assim. O que eu falei, esse esboço aqui, você pode fazer vários riscos assim, né? É importante que você não faça muito forte. Eu tô fazendo um pouquinho mais forte que deveria assim para ter mais visibilidade aí, mas assim, poderia fazer mais suave na hora que for fazer um exercício assim para vestibular, assim. E quanto mais suave você faz assim, ficaria mais tranquilo para depois apagar e corrigir assim, né? Nessa situação aqui, toda vez que a gente vai traçar uma perspectiva, né? Nesses três vértices aqui sempre vai ter uma linha vertical, né? Quando você tem uma transparência ou você de alguma forma você quer mostrar esse ponto aqui também, a gente traça nos quatro vértices aqui, né? Então, aqui também eu vou ver mais ou menos a proporção em termos assim de altura. Eu vou fazer um pouquinho maior que a largura aqui, que eu vejo essa mesa tem essa característica em termos assim de altura. Poderia medir e fazer um pouquinho maior aqui, ou se não você usa um paralelo assim. Pode ser no visual. Se quem costuma errar muito, é melhor você pegar aqui assim e transferir para cá, né, e diminuir esse daqui, ó, os que estão no segundo plano, né? Então poderia fazer assim. Fiz um formato cúbico aqui assim, né? E fiz uma forma geométrica aqui. Fica muito mais fácil quando você constrói essa forma geométrica, né? Depois que você faz isso aqui, eu já vou colocar a espessura do tampo aqui. Fazendo a espessura do tampo. Agora eu vou fazer esse detalhe mais escuro aqui. Bom, já fiz o formato do tampo. Para facilitar fazer o pé dessa mesa aqui assim, eu vou replicar esse formato aqui embaixo, ó. Feito isso, eu vou posicionar esses, como é cruzado, né? Então, essa parte do pé aqui assim, ela vai parar aqui, ó, aqui nesse ponto aqui. Então, a única coisa que eu tenho que perceber, por exemplo, esses dois aqui estão na parte interna, esse daqui tá na parte externa, né? Então, para fazer essa construção aqui, eu vou fazer dois riscos paralelos aqui, ó, mais ou menos na espessura desse pé. Aqui também eu vou fazer essas duas linhas aqui também. Como eu percebo que esses dois pés aqui, assim, fica nessa parte interna, eu vou fazer a projeção dela aqui, assim, ó, nessa parte interna. E aqui ela fica do lado externo. Então eu vou fazer essa projeção aqui. Você vê, só de fazer isso vai facilitar bastante na hora da gente construir
o esboço dessa mesa aqui. Esse daqui, ela vai cruzar e vir até aqui, ó. Só que ele está do lado externo, então aqui ela vai ficar do lado externo aqui, ó. Esse daqui, ela vai estar do lado interno, ela vai estar cruzada, né? Então a gente vai pegar aqui e traçar esse formato aqui. Esse daqui está do lado externo, né? Então a gente vai projetar aqui. E esse daqui está do lado interno. Então a gente vai projetar aqui. Fazendo isso, você vê que vai facilitar bastante, porque eu uno esse ponto aqui a esse aqui. Uma forma assim, mais tranquila, assim, a gente comete erros, mas se você visualizar a chegada aqui, normalmente costuma facilitar. Então eu vou fazer o seguinte: eu visualizo o ponto de chegada. Então normalmente a linha tende a ficar mais reta do que você vê todo o percurso. Então eu miro nesse ponto de chegada. Isso facilita bastante. Às vezes a gente se desconcentra um pouquinho e vê o percurso, mas se você conseguir focar no ponto de chegada, a linha tende a ficar mais reta. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Esse ponto, vou querer chegar aqui. E também é o que eu falo, assim, ele vai cortando a folha de uma forma que você tem uma empunhadura legal, sim, né? Então isso também facilita, faz com que você consiga fazer uma reta mais, assim, mais segura, né? E esse movimento mais seguro, isso faz com que o resultado seja melhor. Aqui também é a mesma coisa, né? Eu vou interligar aqui. Você vê que quando eu miro assim num ponto, a linha tende a ficar mais reta. É um treino também, né? Isso... Circunferência é a mesma coisa também, né? Se você ver qual que é o movimento melhor, né? Assim, o que dá mais facilidade em termos de fazer o arco, né? Então facilita também, se você observar isso. Eu fiz um esboço mais ou menos, depois eu vou reforçar já alguns pontos. Já construí mais ou menos o esboço da mesa, né? Só que tem esse detalhe aqui também. Então eu vou colocar, mais ou menos nessa altura, eu vou fazer paralelo com essa linha aqui, assim, ó. Aqui, vou ter que fazer uma elevação para cá, então, vou fazer uma linha paralela aqui. Eu acho que ficou um pouquinho estreito. Seria mais ou menos isso aqui. Fiz o esboço. Agora eu vou reforçar algumas linhas. Bem apontado aqui, mas já estou reforçando as linhas aqui para a figura da mesa assim, já aparecer assim. Para quem está entrando agora, um esboço nessa aqui. Isso. Hoje um esboço da mesa, eu também assim, a parte de acabamento eu vou dar assim, médio assim, né? Não vamos ficar muito do intuito aqui. Eu vejo que muita gente se perde assim, na hora de fazer esboço assim, né? É um exercício relativamente fácil. Só que por não conhecer a técnica, ou às vezes um método para você fazer esse esboço, muitos cometem muitos erros, né? Então
Eles gostam de. Eu já vi vários exercícios assim, de prova assim, de tamanhos assim, de objetos medianos, assim, né? Tamanho de uma mesa, uma estrutura de madeira, um banquinho. Então, para Londrina, costuma cair bastante desse tipo assim. Deixa eu ver aqui. Tá com um monte de risco aqui. Depois eu vou dar uma apagadinha assim, só para deixar mais limpo o desenho. Eu acho que agora posso apagar esses excessos aqui. Também é ideal ter uma borracha fininha assim, ou aquela caneta borracha também. Isso ajuda bastante, porque uma borracha assim mais assim, maiores assim, acaba apagando muito, né? Às vezes um detalhe que você não quer, você quer preservar, que ficou legal, ela acaba apagando junto, né? Então, se tiver uma borracha fina assim, você consegue apagar melhor, sim, alguns detalhes assim. O Rogério perguntou se esse método que você está fazendo hoje é um único método para desenhar esse tipo de desenho, ou se existem outros que você indica? Para indicar, eu digo, eu acho que o melhor é desse tipo aqui mesmo, viu? Porque se você não usar dentro de uma estrutura, uma figura geométrica assim, se você tentar desenhar um objeto assim, né, que tem essa mesa aqui assim, só no visual, vai possibilitar muitos erros assim. Você só vai perceber quando você estiver dando acabamento. Aí você começa a perceber que tem erros de proporção, e quando você coloca nessa estrutura, né, a gente comete o mínimo de erro, porque a gente consegue visualizar e trabalha tudo nos paralelos assim. Então eu recomendo dessa forma. Não sei se seria o único, né? Tem pessoas que têm uma facilidade, se num golpe de vista, fazer assim, mas para quem quer fazer o desenho sem cometer muitos erros, essa aqui acho que é a forma assim que seria mais indicado no caso, né? E eu, por exemplo, tenho alunos que vai prestar vestibular, para todos eles eu procuro ensinar dessa forma. Na hora de você transformar um objeto tridimensional para bidimensional, né, surgem várias dúvidas de como começar. E você sempre fazendo dessa forma assim, então não tem erro, né? Eu acho que tudo é questão de treino também, mas assim fica muito mais fácil e você comete assim mínimo de erro dessa forma. Eu vou só assim dar acabamento assim, mas não é aquele acabamento assim hiper real, bem realista assim, né? Mas vou fazer com grafite. Aí mais para frente, para não tomar muito tempo nessas aulas assim, eu posso pegar um dia, fazer somente o acabamento, assim, né? Então, para ver qual o nível que a gente deve apresentar assim, no vestibular, para a gente ter chance de passar, né? Porque o acabamento é um item importantíssimo, porque a maioria das pessoas que escolhe fazer design, ou arquitetura, ou moda, ou artes visuais, ele tem um ponto em comum que a maioria se identifica com o desenho. Então, ele fala, a maioria tem esse tipo de raciocínio, assim, né? Que já que a pessoa tem que trabalhar numa área, que seja numa área assim que ela se identifica. Então,
A grande maioria das pessoas que está fazendo a prova tem uma certa facilidade. E o diferencial para você tirar uma nota melhor, você se sobressair na parte de acabamento. Então, é essencial que você tenha esse conhecimento. E também saber em que nível que você deve apresentar o trabalho, para você ter, assim, não desperdiçar essa oportunidade, assim, de você tirar uma nota boa. E o esboço é importantíssimo também, porque no esboço a gente consegue, assim, ser mais rápido, assim, né? Eu até falo pro pessoal assim, esboço a gente tem que demorar aí em torno de 15 a 20 minutos, porque no acabamento a gente não tem detalhes assim que a gente não consegue correr muito, né? Fazer muito rápido e o acabamento fica bom. Então tem um limite. Então no esboço você tem condições de você ganhar esse tempo a mais, assim, se você fazer um esboço de uma forma assertiva, assim, né? Eu fiz o tampo, que é mais escuro, assim, mas mostrando, assim, é importante você fazer essa graduação, assim, também, porque mostra o tipo de material, né? Mostra que ela pega um reflexo, né? E na parte da madeira, é importante também você mostrar alguma textura dessa madeira, né? Então, essa textura, né? Isso daí vai fazer com que a pessoa, só de bater o olho, vai imaginar qual o tipo de material que é feito essa mesa. Se for de madeira, você vai ter que fazer essas listas, né? Que é muito comum. Isso acontece. Eu utilizo bastante a folha, assim, para na hora de apagar, que você consegue alinhar a superfície, né? E também aqui eu protegendo, eu consigo fazer uma linha mais precisa, assim. E faço um contraste aqui. E essa lateral aqui, normalmente ela fica mais escuro do que a parte de cima. Então eu já dou uma acentuada aqui, assim, ó, na tonalidade. E aí, para fazer essa parte de cima do tampo, assim, o ideal é você usar um HB. Vou usar um HB. Vou proteger aqui, porque a HB ela tem uma ponta mais rígida e ela é mais clara a tonalidade, assim, né? Então você consegue acentuar esse contraste mesmo, né? E a parte de cima do tampo, normalmente ela apresenta mais claro, assim. Toda vez que você pega um objeto aqui, assim, nessa parte aqui, ela está mais clara. Na hora que eu viro aqui, a lateral fica mais escuro e essa parte aqui fica mais clara. Então toda vez a parte de cima, ela fica com uma tonalidade mais clara. Então eu procuro evidenciar isso. Aqui também, como é de madeira, eu vou pegar aí um 2B, porque essa lateral é um pouquinho mais escuro, né? Então, às vezes tem um detalhe aqui. Se você percebeu assim, que tem detalhe, preciso evidenciar mais esse contraste de uma face com a outra. Eu coloco a folha, né? E eu apago um pouquinho para deixar mais clara essa superfície. Isso daí a gente faz com que evidencia essa diferença de tonalidade de uma face para outra. Mesmo que essa madeira esteja numa parte assim que incide muita sombra, que é uma tonalidade mais escura, mas é legal você fazer na direção que está essa textura, né? Então sempre assim, ela está de uma forma assim, mais numa superfície mais longa, assim, ela está sempre na direção dificilmente a textura da madeira ela fica nesse sentido, assim, nessa espessura mais fina, né? Sempre fica na parte mais longa. Eu faço aí tem uma sombra projetada aqui também, então mais para você conseguir realçar, fazer um contraste maior, né?
Muitas vezes como tá, se tiver assim embolando muito assim, misturando as superfícies, eu dou uma apagadinha assim para ela diferenciar ah, essa superfície aqui em relação ao que está aqui embaixo, né? E aí eu faço esse contraste assim, insinuando uma sombra projetada, sabe? Sempre explora bastante degradê, porque isso deixa o objeto mais real. Ó, basicamente isso aqui. Também é interessante você fazer uma sombra aqui assim, só que quando tem um detalhe assim, mais complexo assim, e você não sabe como que é a projeção dessa sombra aqui, a gente recomenda assim, fazer uma sombra mais curtinha assim, ó. A gente percebe assim que nos objetos, na proximidade, ela é mais acentuada assim, a sombra, né? O resto, depois ela vai diluindo assim, e você usa desse artifício também para você não se comprometer também. Às vezes você pega lá e vai desenhar tudo certinho assim, na hora de você colocar a mesa assim, a projeção da sombra fica muito esquisito, né? Então eu faço assim, assim, na proximidade eu deixo mais escuro assim. Isso para mostrar essa projeção da sombra e assim, saindo dessa proximidade, você só dá uma diluída assim. É o suficiente para a mesa não parecer que ficou flutuando assim. E essa projeção da sombra dá um realismo também maior assim. Aí, se você tiver um tempo, dá um acerto assim, né? Toda a extremidade do objeto, ela tem que estar bem nítido, assim, né? Bem definido, assim. Às vezes vai ter um detalhe, assim, que dá a impressão que você até esqueceu de colocar uma tonalidade, e não é legal. Então, antes de você, assim, falar que o objeto, o desenho está pronto, você dá uma verificada, assim. No caso aqui, é isso aqui. Seria isso aqui.